Seja muito bem-vindo a mais um episódio de João 20. A entrevista de hoje é mega especial, como todas, porque a vida de cada pessoa é muito especial. E a pessoa de hoje, talvez você não saiba, mas ela tem uma irmã gêmea que roda por aí chamada Janaína, você vai entender por quê. É a minha querida Israel, a mãe do Miguel, esposa do Breno, que deixou uma marca histórica na música católica e continua fazendo história. Débora Pires, seja muito bem-vinda no João 20. A gente já começa aqui nesse clima de sorriso e de alegria. Débora, muito bem-vinda. É uma alegria que eu não sei nem descrever poder ter você aqui no nosso podcast João 20. E a gente vai aqui conversar e bater esse papo super bacana de como você vive esse evangelho na sua vida missionária, né? Na sua vida de comunidade de vida, esposa, mãe, né? Eu te apresentei aqui, a galera que está acompanhando a gente, te apresentei dando as seguintes informações secretas da sua história. Dizer, poucos sabem, mas ela tem uma irmã gêmea chamada Janaína. Ela é conhecida também como Israel, né? Particularmente por mim. A esposa do Breno, a mãe do Miguel. Mas eu esqueci de dizer que você também é doida por morango. E a gente tem aquele desafio do morango, né? Que a gente... Desafio não. Desafio não. Primeiramente, oi gente, oi João. Eu também não sei dizer. Que alegria para mim estar aqui falando com você. Que grande oportunidade que a gente tem, né? De estar aqui batendo um papo. A gente vai matar a saudade. Eu amei essa ideia do podcast João 20. Inclusive, meu esposo também amou. Olha, eu só não chamei ele para estar junto contigo porque eu quero pegar ele sozinho. Tá certo. Justo. Mas só a título de esclarecimento, viu? O problema do morango, na verdade, é porque tem alguém, eu não preciso dizer quem, que fica fazendo invejas quando tem uns morangos a pular. Mas eu só não morro mais de inveja, porque aqui onde eu moro também tem morango, já vou poder fazer inveja, né? Porque eu Mas esclarecendo então essa história do morango, já que você citou aonde você mora, então diz para quem está acompanhando de onde você está falando, né? Que eu não dei esse spoiler. E aproveita para dizer também de onde você é, né? Porque eu acho que aqui tem uma informação muito legal. É verdade. Tem muita gente que pensa que eu sou baiana. Não sei por quê. Tem muita gente que, quando eu digo que eu não sou baiana, a segunda opção é mineira. Mas não, eu sou filha de mineiro, com uma cabo-verdiana, minha mãe é africana do Cabo Verde, e eu sou natural de Santo André, São Paulo, e atualmente eu moro em missão aqui em São Paulo, capital. Em Perdizes, né? Tu tá ou como é? No bairro de Perdizes. Eu moro aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, eu tenho missão aqui. Depois que eu me casei, eu vim pra cá, porque o Breno já morava aqui, né? Fazia pouco tempo também que ele tinha vindo pra cá. Ele veio pra cá em março, nós nos casamos em agosto, em setembro a gente veio pra cá. E aí, nesses 2 anos e meio praticamente, tipo, tua vida missionária também deu aquela guinada, né? Porque passou por aquela transição, né? Missionário Shalom e tudo. Eu até disse também na sua apresentação, né? Assim, ela que deixou uma marca histórica na música música católica. E não deixou, né? Tá construindo, porque, assim, a sua missão também permanece, né? Assim, Maria, esses dias eu tava conversando com algumas pessoas, né? E aí eu dizendo, gente, a Débora deixou o nome dela assim assinado na história ali, como todas as pessoas que passaram assim no missionário, né? Mas tipo assim, tem coisas que eu não consigo lembrar, tipo assim, a música X, automaticamente a Débora tá ali. Mas acredito que isso também é uma característica da sua personalidade e que não é diferente agora, né? Assim, daquilo que eu vou acompanhando também você fazendo, as lives que você faz, as laudes que você celebra, as pregações que você dá, ficam uma característica porque você é uma mulher de uma personalidade forte, né? Assim, uma presença forte. A que você atribui essa sua personalidade forte? Assim. Olha, tem vários atributos, mas eu acredito que eu aprendi a descobrir essa versão da Débora, por causa do missionário.
Uhum. Porque até então eu vivia muito escondida e sem aceitar muito os dons que Deus tinha me dado. Primeiro, sem conhecer muito bem os dons que Deus tinha me dado e também sem aceitar muito. Para quem... Toda vez que eu falo isso, o povo, o quê? Nem combina. Débora, vai enganar outro, né? Porque a mim, não. Mas eu sofri, é sério. Eu vivi muito tempo escondida e não querendo aceitar também os dons de Deus por um bichinho chato chamado complexo de inferioridade. Muito prazer, eu sofria deste mal. E eu sempre achava que os outros eram melhores do que eu. Que os outros faziam as coisas melhores do que eu. E eu sempre me escondi. E viver esse tempo, né, de missão no Missionário Shalom, um dos grandes frutos que eu colhi nesse tempo, né, em missão no missionário, foi descobrir a Débora e não ter medo de ser a Débora. Por isso que a Janaína deixou de existir, foi? Exatamente. Gente, a brincadeira da Janaína, porque realmente meu nome é de novela mexicana, Débora Janaína, não tem nada a ver essa combinação. Mas a brincadeira era porque meu cabelo era alisado antes. E aí a versão alisada é a Janaína, certo? Exato. Que quase não... Se você ver alguma foto dessa época, é a Janaína. É a Janaína, não é a Débora. Mas eu fui aprendendo a me descobrir e não ter medo de ser isso daqui. Óbvio que eu preciso melhorar, né? Me ajude a melhorar. Tal. Mas eu fui aprendendo a colocar também meus dons para fora e a colocar meus dons em comum. Ainda existem, eu chamo de os empregos que Jesus me deu. Tem vários empregos que eu ainda não assinei a carteira. Eita, só os freelancers. Só os freelancers. Só estou na experiência ainda. Mas hoje eu olho para mim e eu vejo também as minhas fragilidades, vejo os meus medos, as minhas prisões, ainda vejo muitas, mas ao mesmo tempo, passando esse tempo de missionário, eu fui aprendendo a não ter medo de ser quem eu sou, de dizer o que eu penso, de dar minha opinião, de dar minha contribuição, né? Porque uma coisa que ficou muito forte para mim nesse tempo de missão, né, no missionário, foi que existe uma contribuição que só eu vou poder dar. E se eu não der, vai ficar a lacuna, não vai ficar completo. E isso foi me ajudando a me soltar mais, a não me importar tanto com o que os outros pensam de mim ou o que vão pensar de mim. Eu sou a chata mesmo, a que fala mesmo, a que às vezes incomoda. Não, se falar isso, a Débora vai reclamar. Vou mesmo. Hashtag falei, pronto. Hashtag falei. E problema seu se você não gostar, falei mesmo. Óbvio que eu tenho ainda um pouquinho de filtro. Eu não falo exatamente tudo que eu penso, porque isso não é também... Não vejo que a verdade ela é dessa forma, né? Ela tem que ser colocada dessa forma. Porque precisa ter o respeito. Às vezes, não, se eu disser isso aqui, vai lascar tudo, vai acabar com tudo. Então é melhor ficar quieta. Aquela sabedoria que a caridade vai e coloca, né? Exatamente. Tem muita coisa que eu não tenho esse filtro? Tem muita coisa que eu me arrependo de ter falado, de ter feito, ou de não ter falado, ou de não ter feito? Tem. Mas esse tempo foi me ajudando a me descobrir e pensar, não, isso daqui eu preciso falar, isso daqui eu preciso contribuir, isso daqui eu vou opinar, né? Uma coisa que eu estava pensando também outro dia não, já tem um tempo que eu estou pensando nisso, desde o ano passado. Acho que eu vou expor a galera aqui do Shalom, se eu falar. Eita, Deus. Mas então é a gente, né? Porque a gente é do Shalom. A gente é do Shalom. Mas eu tava falando... A gente termina cantando assim, somos nós este povo, né? Somos nós este povo. Somos nós. Eu fiquei pensando, porque uma frase que principalmente os artistas do Shalom têm mania de dizer
quando ele é solicitado para algum tipo de serviço na obra, e vem aquela frase célebre: eu? Não, pede pro fulano. Não, é você, meu Deus, que humilhação. Essa palavra, que humilhação, ela estava me irritando, eu estava ficando com ódio dessa palavra. E eu comecei a pensar, isso aí. Qual é o problema? Por que é humilhante fazer isso? E é sério, eu passei muito tempo pensando nisso. E eu posso estar errada, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Na verdade, Deus, ele só vai me pedir o que ele já me deu. Ele não vai me pedir para sapatear se ele não me deu este dom. Ele não é doido, né? A não ser que ele queira te dar, né? Exato. A não ser. Mas Deus só vai me pedir o que ele me deu. Se ele me deu o dom de cantar, ele vai me pedir que eu cante, que eu exerça esse dom. Se ele me deu o dom de escrever, ele vai pedir esse dom. Não vai fugir do que eu sou, que Deus vai me pedir, as exigências da evangelização. Não vamos fugir de quem eu sou. E na verdade, quando eu digo não, quem sai humilhado é Deus, não sou eu. É Deus quem é humilhado, porque ele confiou em mim. Ele me deu um dom e eu disse: não, você se enganou, bebê. Aqui não dá. Desse mato não sai coelho, você se enganou. Desculpa, passa, né? Vai pro outro ali, pro vizinho, que aqui você não vai ter nada, não. Então, eu comecei a pensar que na verdade, essa frase esconde um monte de coisa, né? Esconde o complexo de inferioridade, às vezes esconde o medo de se expor, às vezes se esconde o apego exagerado à nossa imagem, se esconde a minha falta de comprometimento, a minha falta de comprometimento, de compromisso com a obra, com a evangelização, esconde tudo, e que o nome certo não é humilhação. É mais fácil a gente ser honesto e dizer: eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Né? Só que aí entra aquela coisa, aquele nosso apego à imagem não quer colocar a gente no ponto do vilão, né? Tipo assim, se eu disser que é eu que não quero, aí a galera vai achar que eu não sou essa pessoa tão bonitinha, né? E tal. Tão legal. Tu falou uma coisa muito legal, né? Porque eu tava conversando com o Pedro no podcast dele, né? E a gente falou um pouquinho também disso, e eu falei uma experiência que eu tenho também em relação a isso, que é aquela coisa assim: quando a gente consagra a nossa vida a Deus, a gente consagra tudo que a gente é, e a nossa imagem pertence a isso, está nesse pacote. Então a gente não pode passear, não vou me expor. Mas espera aí, eu consagrei a minha vida toda a Deus. Eu não vou passar por essa humilhação. Espera aí, a minha imagem eu consagrei a Deus. Se Deus quiser que eu passe por essa humilhação, eu tenho que aceitar. Eu acho que parece para mim também que gira um pouco naquele relacionamento que a gente tem com o que significa a humildade de verdade, né? Assim, tem santos que falam, né, que não é possível ser humilde sem passar pela humilhação. Então, se eu também não quero, né, tipo assim, existe alguma coisa ali... Opa, peraí. Né? Existe alguma coisa ali que tá mais no profundo, né? E como você, a partir da esconde tantas coisas, e você botou um ponto que eu acho uma riqueza aqui para nosso bate-papo. Você falou sobre o complexo de inferioridade, né? E você disse: eu sofria desse mal e etc. Como foi o processo, então, de... Poxa, reconheço, eu tenho um complexo de inferioridade. Poxa, eu quero vencer... Como foi esse processo? Primeiro, fui iluminada por uma formadora pessoal, que até então eu não conseguia dar esse nome, não conseguia identificar que isso acontecia comigo. E que isso foi interessante porque ela me fez reconhecer por uma coisa que a gente hoje em dia está muito acostumado a ouvir, que é exatamente quando a gente se coloca sempre no lugar de vítima. Eu sou sempre a vítima, os outros são sempre os errados, sempre os culpados. Quem tinha que fazer era ele, não era eu. Sempre eu me colocava assim nas situações, entendeu? E aí ela foi me abrindo os olhos, tá vendo aqui, ó? Você agiu assim. Isso foi me ajudando muito, né? A perceber. E foi interessante que teve um dia que eu meio que, com perdão da expressão, eu enchi o saco.
disso. Eu fiquei, gente, não pode ser assim. Chega, Débora, chega que você não é a vítima. A única vítima que existe, como dizem os santos, é Cristo crucificado. Você não é vítima. Para com isso. Chega, acabou. O show, o teatro. Você não é filha da Xuxa, para com isso. E aí eu comecei também a viver esse processo de libertação na oração e na formação pessoal, né? Uma pessoa foi me ajudando, me iluminando, aqui você tá agindo assim, aqui você se comportou como uma menininha de 5 anos querendo fazer birra e ter o que você quer. Vamos melhorar, amiga, já tá em tempo. E foi interessante que eu não tô com a minha Bíblia aqui perto, mas eu posso pegar. Foi interessante que um dia eu tava rezando e pedindo mesmo para Jesus, Senhor, eu não quero mais ser dessa forma. Eu não quero mais limitar também a atuação na minha vida e a entrega da minha vida por causa disso. Eu não quero ficar... Porque eu era uma pessoa paralisada completamente. As pessoas não podiam contar comigo. E eu acho que você se lembra de muitas situações que eu vivi pautada por esse complexo. Sempre a culpa era dos outros. Sempre o errado eram os outros. Sempre não fizeram o certo. Sempre eu era vítima da história, em resumo, né? E eu comecei a viver esse processo de oração, e teve um dia que eu falei, Jesus, vamos dar um basta nessa bodega aqui que já deu. Eu já tô de saco cheio de viver desse jeito, porque estava me atrapalhando muito, de verdade. E sem contar que eu percebia que existia um potencial, né, em mim, pela graça e pelos dons que Deus me deu, e que eu não conseguia colaborar com a evangelização, não conseguia contribuir para o crescimento da comunidade do Reino de Deus por causa dessa praga chamada complexo de inferioridade, né? E que eu vi que eu tinha milhares de feridas que precisavam ser curadas e que eu precisava ter coragem de admitir que eu tinha e que eu precisava de ajuda, que eu precisava rezar, que se eu precisasse ir para uma terapia, eu teria que ir, né? Eu fui vivendo um processo assim de libertação mesmo, de autoconhecimento muito difícil também, mas no dia 30 de maio de 2013, olha aí, aqui vai na minha Bíblia, 30 de maio de 2013, eu estava rezando e Deus me deu a seguinte palavra. Ilhas, calai-vos para escutar. Renovem os povos as forças. Aproximem-se e então falem. Juntos apresentemo-nos para o julgamento. Quem suscitou do Oriente, aquele que a justiça chama para segui-la, a quem ele entrega as nações e sujeita os reis? Lararara. E tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os recantos longínquos e te disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci. Sim, eu te ajudei e te sustentei com a minha destra justiceira. Mas essa palavra foi um divisor de águas na minha vida. Anotei aqui, eu não tenho vergonha de dizer porque, né, Deus já curou. Foi no dia de Corpus Christi, dia 30 de maio de 2013. Aí eu escrevi aqui, dia da libertação da baixa estima e do olhar negativo sobre mim, sobre quem eu sou e sobre os meus dons. Eu creio em mim. Foi um dia de libertação mesmo. Foi um dia de libertação mesmo. E a partir daí, eu vivi todo esse processo que eu já contei, né? De perceber que não era, de saber que tinha contribuição que só eu podia dar, de descobrir, não ter medo de admitir e colocar em comum os meus dons. E tá aí. Bendito seja Deus. Ou
processo bonito. Doído, viu? Doído. Não a gente enxergar, né, e admitir quem nós somos, os nossos erros, nossas feridas, né? Mas contudo, Dedé, é um processo que a gente vai vivendo, né? Que é aquela questão assim, a palavra e a experiência vão se tornando carne, vão se tornando vida, né? Tipo, o Espírito age e age na minha vida também. Deus é vivo e transforma a minha vida porque Ele me quer vivo. Então, tipo, a gente que vai ver nessa dinâmica e que tem um chamado, né? Aquelas pessoas têm um chamado também de ser instrumentos dessa experiência para outras pessoas. A gente nunca pode esquecer que Deus também tem uma obra na nossa vida, né? Tipo, a gente não é aquele teatrinho, tipo assim, eu tô aqui para contar para você que Deus tem uma obra na sua vida. É porque Deus faz na minha vida que eu posso testemunhar para você que Ele é vivo, que Ele age, né? Exatamente. Dedé, dentro dessa dinâmica, esse marco, esse divisor de águas, chega esse novo tempo que você vive hoje. Como é então colher os frutos dessa graça de Deus? Tipo, você com certeza tem inúmeros frutos que você poderia testemunhar a partir dessa libertação, dessa obra de Deus. Isso foi, né, 2013, 2020, né? Muita coisa Deus foi dando, né? E Deus foi trabalhando. O hoje, né, da Débora, como é o hoje da Débora como missionária em Perdizes e tudo que Deus tem realizado? O hoje da Débora continua esse mesmo processo de autoconhecimento, né? De reconhecimento das minhas fraquezas, mas ao mesmo tempo eu vejo em mim uma força muito maior para colocar os meus dons em comuns, para viver o evangelho, para viver a missão, para viver a minha missão hoje como casada, né? Esses dias mesmo eu estava pensando aqui que a minha cabeça fervilha de ideias, né? Borbulha de ideias. E às vezes eu fico, Débora, te acalma aí, viu, bebê? Que você não vai conseguir fazer tudo isso, não. Te acalma aí. E eu estava pensando, certo, Deus me chamou a essa vocação e Ele quis que eu vivesse essa vocação como uma pessoa casada, como família. Qual é a contribuição que a minha família vai dar para o mundo? Não só a Débora, que hoje não é mais só a Débora. Hoje existe a Débora, o Breno e o Miguel. E o Miguel? Tá? Por enquanto. Por enquanto é só nós três. Qual é a contribuição que a família Dias vai dar para o mundo? O que é que a família Dias vai fazer para fazer o reino de Deus crescer aqui em São Paulo, né? Eu tenho me perguntado muito isso porque a minha era automático. Qual é a minha contribuição? Eu tenho um quezinho bem pequenininho, só 5 centavos de independência, só. E a minha tendência às vezes é querer viver apartada do todo, né? Eu preciso fazer. Não que não exista a minha contribuição, mas eu preciso aprender a pensar no todo, né? No todo a missão, mas no todo a minha família. Porque é assim que Deus me chamou a viver e eu vou viver assim pro resto da vida na comunidade, como família. E eu tenho tentado descobrir, né, também junto com o Breno, qual é a nossa contribuição como família para o reino de Deus, para a sociedade, para a comunidade, para os jovens que estão à nossa volta, né? E é interessante que esse hoje também, né, é muito marcado por essas descobertas, é muito marcado também por uma sede de evangelização, né? Porque olha aqui para São Paulo e eu fico, Jesus amado, como é que a gente vai evangelizar 13 milhões de pessoas? Me diz, óbvio. Eu entendo que existe a contribuição da comunidade, que a comunidade não está aqui sozinha, não existe só essa expressão de igreja aqui, né, em São Paulo. Existem outras, existem também os cristãos protestantes, existem outras expressões de igreja aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu olho, Jesus,
como diz uma amiga minha, você está rezando direito, Jesus? Porque como é que a gente vai evangelizar 13 milhões de pessoas? Me diz. Isso coloca a minha cabeça em parafuso. Em parafuso, mas também, certo, 13 milhões. Não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que isso vai passar pela minha vida. E como é que eu, Débora, como é que a família Dias vai contribuir para que as pessoas aqui de São Paulo conheçam a Deus? Como é que a família Dias, a Débora, dentro da família Dias, que está dentro da comunidade Shalom, que está dentro da igreja, né, assim, do micro para o macro, mas pegando um ponto aqui dessa experiência que eu acho muito legal da gente falar, porque, tipo, você falou, né, assim, a mistura que é um pouco da sua família, a origem da sua família, né, seu pai é mineiro, sua mãe é cabo-verdiana, né, já tem aquela mistura cultural, assim, super bacana, né, e tal. Aí você fez a sua experiência de Deus, né, e saiu da sua região e foi morar em outras regiões do país. Viajou por todas, né, em missão, viajou outros países em missão e tal, e voltou para tua região hoje para ser missionário, né? Tipo assim, você não tá em Santo André, mas tá na tua região. Como é reencontrar o povo ao qual você pertence desde sempre, entendeu? Assim, no sentido de, poxa, né? Que tipo assim, existem aquelas características próprias do paulista, né? A gente conhece como existem as características próprias das outras regiões, mas hoje você é uma pessoa que voltou para essas características. Como é revisitar essa realidade dentro da perspectiva de estar aí para dar uma resposta e apresentar uma experiência. Foi interessante quando eu cheguei aqui, João, porque, tipo, eu voltei para São Paulo 10 anos depois. Saí daqui em 2007 e eu voltei em 2017. Exatamente 10 anos depois. E, tipo, a cidade não era mais a mesma, a cultura já não era mais a mesma, a economia já não era mais a mesma, muita coisa não era mais a mesma, né? Porque 10 anos é uma geração. E eu cheguei aqui, eu me reencantei com São Paulo, porque eu pude ir também em lugares que eu nunca tinha ido, mesmo morando, né, aqui. E eu fiquei, gente, foi outra experiência, porque eu já não era, entenda, já não era nativa. Não sou nativa desse lugar, né? Sou e não sou. Mas eu cheguei e tive essa experiência de... Eu sou missionária aqui. Essa é minha terra de missão. E que eu vou precisar redescobri-la, porque fazem 10 anos que eu não boto o pé aqui, assim, para viver as dificuldades, viver as graças, viver os desafios desse lugar, né? Então eu estou chegando numa terra desconhecida para mim, que eu vou ter que desbravar. Óbvio que, tipo, a experiência de adaptação eu não vou viver, porque eu sou daqui, eu sei como é que funciona, eu sei onde estão os lugares, eu conheço esse lugar não é desconhecido para mim. Então e eu sei como é que são as pessoas, eu sei como as pessoas pensam, então essa barreira eu não tenho para transpor, mas ao mesmo tempo eu vou ter que redescobrir os costumes, redescobrir a cultura, redescobrir a sociedade, a maneira como que as pessoas se relacionam, redescobrir como as pessoas lidam com o trabalho, que tá mais frenético do que há 10 anos atrás. É uma cidade nova para mim. E foi interessante porque eu cheguei, realmente, eu vivi essa experiência. Eu sou daqui, mas eu não sou daqui. E por esse fato eu preciso contribuir da minha parcela aqui, né? Foi uma experiência interessante também, porque o Breno, ele é mineiro, também morou muito tempo no Nordeste, e ele veio para São Paulo pequeno, não conhecia São Paulo. E ele, sempre que a gente saía para evangelizar, ou ir na casa de algum irmão da aliança, ou ir para um teatro musical, alguma coisa assim, ele ficava, gente, eu não me acostumo com esse lugar, é muita gente.
É muita gente aqui, pelo amor de Deus. É tudo muito grande, é tudo muito longe, é tudo... Mas, ao mesmo tempo, foi interessante viver isso, porque ele sempre falava que São Paulo, e ele tem essa frase até hoje, São Paulo estava devolvendo ele para ele. Por tudo que a cidade oferece, culturalmente falando, mas também pelo ritmo da cidade. Óbvio que onde a gente mora, a gente não está no meio da muvuca, né? Mas, e aqui é tudo perto, a gente vai a pé nas coisas. Algumas coisas são no centro ou em outros lugares, aí a gente pega o metrô, trem e tal. Mas a gente está num lugar um pouquinho afastado do centro, é mais calmo. Mas mesmo assim, nos contatos que a gente tem extramuros da comunidade, essa experiência de também ir desposando um povo e deixar... E eu acredito que essa experiência que, como missionários, a gente precisa fazer em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa deixar esse povo contribuir para nos fazer crescer como pessoa. Você aí na Itália, como é que você pode deixar que os italianos te devolvam? As pessoas que estão, sei lá, aqui do lado, né, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, como é que eu posso deixar esse povo me devolver? Né? Eu acredito que é a grande experiência de missão também que eu vou fazendo aqui, né, nesse tempo. Bendito seja Deus. Dedé, Oi. Eu vou fazer o seguinte, a gente não vai encerrar essa nossa conversa hoje, a gente vai dar uma pausa. Porque a gente vai ter que se encontrar mais vezes para falar sobre muitas outras coisas, porque é muita coisa boa pra gente escutar, muita coisa boa pra gente partilhar. Mas eu agradeço a sua participação neste dia, foi maravilhoso, muito, muito obrigado mesmo. E aí a gente vai... olha, eu acho que a gente... pausas e reticências. A gente vai ter que prolongar esses episódios. Por favor. A gente não conversou nem a metade. Nem a metade, né? De nada. Mas a galera que tá acompanhando vai ficar com aquele gostinho de quero mais e vai acompanhar tudo. Porque eu sei que tem muitos outros projetos pra gente partilhar, tem muitas coisas pra gente conversar sobre as novidades de evangelização. Então, fica tudo aqui. Mas olha, espaço sempre aberto pra você aqui, viu? E já deixa aí já logo, como vocês são né? Já deixa aí logo conversando com o Breno, viu? Porque já eu tô batendo na porta de vocês de novo. Tá bom, ele vai gostar, que ele gosta dessas coisas. Total. Dedé, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado também pela oportunidade de poder partilhar, que tem muita gente que não conhece esse lado da Débora, né? Isso é muito legal. O lado cantora. É um dos, né? Graças a Deus, né? Não é mérito meu, é graça de Deus mesmo. Mas existe toda uma vida por trás que às vezes as pessoas não conhecem, e essa é uma oportunidade das pessoas conhecerem, né? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Viu? Um cafuné aí do Miguel, no meu sobrinho, viu? Cadê o Miguelzão? Eita Deus, eu ainda tenho pra mim que o Miguel tá escondendo a irmãzinha dele aí dentro dessa barriga. Não diga isso não. Não diga isso não, que a casa tá sendo preparada só pra ele. Mas ele já vai nascer partilhando, vai ser ótimo. Que lindo, gente. A irmã dele é que vai se sentir um pouco, né? Tô invadindo o espaço de alguém, porque vai ser tudo azul. Ai. Ei, Dedé, pois aquele abraço, viu? E Deus nos dê a oportunidade de a gente se encontrar logo. Tá bom, eu quero. Viu, Jesus? Você vai ter que querer também. Ele tá querendo. Então, para você que tá acompanhando aqui, viu, nossa série de podcasts, continue ligado com a gente. Não deixe de se inscrever no canal oficial da Comunidade Shalom, nem de ativar as notificações, deixar o seu like, seus comentários. Fica com a gente porque tem sempre uma coisa muito boa por aqui. Shalom. Shalom. Ih, estourou já. 3, 2, 1.